Nós vamos demonstrar aqui o funcionamento e o desempenho de um regulador Zener paralelo. Circuito usado tipicamente como regulador para uma fonte de alimentação. Esses circuitos são projetados a partir dos parâmetros de tensão de entrada, tensão mínima e tensão máxima, no nosso caso aqui 13 e 16 volts. O Zener deve ser escolhido de antemão, com a potência e a tensão. A partir desses valores nós calculamos a corrente máxima do diodo. No nosso caso aqui ficou em 178 mA. E a partir disso, 10% disso, normalmente, nós escolhemos como a corrente mínima de trabalho do diodo para que ele permaneça na região Zener. A carga, nós limitamos em torno de 100 mA, aproximadamente, porque o valor de R1, que vai ser resultado deste projeto, fica dentro da faixa da série 12. A potência do resistor deve estar de acordo com a corrente demandada. O circuito aqui com os seus instrumentos, que nós temos um voltímetro que vai monitorar a tensão retificada média, o amperímetro que insere com o resistor R1, este voltímetro monitora a tensão no diodo e automaticamente é a tensão na carga. O amperímetro insere com o Zener e o amperímetro insere com a carga. Nós podemos ver aqui que com uma corrente de saída de 22 mA, nós temos uma boa regulação na carga. E uma particularidade desse circuito é que dentro do sistema de regulação do regulador paralelo, para que a tensão de saída permaneça estável em 5,6 volts, a corrente em R1 deve permanecer estável, que é calculada a partir da tensão de entrada 14.2 menos a tensão Zener. Essa é a diferença de potencial dá 8,6 volts, no nosso caso aqui, dividindo pelo 68 nós temos os 126 mA. Essa corrente chega neste nó e uma parte vai para o diodo, outra parte vai para a carga. Aumentando a corrente da carga para 90 mA, que já fica próximo do limite que nós projetamos do circuito, nós ainda temos uma boa regulação de saída, o ripple é praticamente todo absorvido pelo Zener. Aqui nós temos a tensão no diodo com uma leve queda, já que a corrente na carga está se aproximando do limite. E agora, no próximo passo, nós já vamos ver o efeito do excesso de carga na saída. Por exemplo, quando a corrente passa dos 100 mA, temos 124 mA, um fenômeno interessante pode ser visto aqui nas formas de onda. Nós vemos que a tensão na saída, ela nesses pontos aqui, ela é plana, e nos picos inferiores do ripple, a tensão da malha não é mais suficiente para manter o diodo Zener na regulação. Tanto é que aqui a tensão média de saída já caiu para 5,3 volts, porque a corrente no diodo já está abaixo da corrente mínima para que ele mantenha-se na região Zener. Então, nesses pontos aqui, em que a tensão de entrada está mais ou menos em 13 volts, nós vemos que o circuito não tem a regulação naquele ponto. E nos outros pontos, quando a tensão de entrada alcança um valor maior, o Zener entra na região Zener apenas nesses pontos aqui e o circuito ainda regula. Se nós aumentarmos mais ainda a corrente de saída, nós vamos ter um fenômeno que faz com que o Zener não regule mais, a corrente na carga aqui já está excessivamente acima do valor projetado e o circuito se resume agora apenas ao resistor R1 e RL. Se nós calcularmos o divisor de tensão entre esses dois resistores, a partir dessa tensão de entrada de 14,11, nós vamos encontrar os 4,3 volts em cima dos 30 ohms e o diodo Zener não participa mais do sistema de regulação como nós queríamos no começo. E a ondulação de entrada passa para a carga também na mesma proporção dos dois resistores aqui, que é um praticamente o dobro do outro. Então nós temos o mesmo desenho da forma de onda de ondulação sobre a carga, já que o Zener não regula mais. Um detalhe desta simulação é que esse simulador precisa de uma referência para essa tensão de entrada, para esse gerador de sinais de entrada, por isso nós tivemos que colocar uma referência terra aqui, que é uma prática que nós não fazemos numa montagem com componentes reais, já que o transformador normalmente é usado como tap central, e aí nós temos a nossa referência somente no secundário, ou quando fizemos em ponte, a referência do secundário fica do lado negativo da ponte.